Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que grande alegria mais uma tarde estar aqui com você no Caminhos com Esther. Como foi a sua Semana Santa? Como você está vivendo esse tempo pascal? Deus que é tão maravilhoso e cuida das nossas vidas nos pequenos detalhes. Essa realidade a qual também a gente traz hoje na nossa igreja, a nossa igreja que se encontra de luto, né, pela oferta do nosso Papa Francisco. Mas nós sabemos que aqui nesta terra nós somos peregrinos, peregrinos que estamos caminhando rumo à pátria celeste, rumo ao céu. E hoje nós acreditamos diante da esperança na vida eterna de que o Papa Francisco está contemplando Deus face a face. Mas que nós possamos também, neste tempo, acompanhar nas redes, nos programas de televisão, rádio, YouTube, toda a programação até o dia 7 de maio, onde vai acontecer o conclave, vai começar o conclave para a eleição do novo Papa. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é Pedro que será escolhido por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Uma boa tarde para você que acaba de entrar e eu quero te pedir, colabore conosco, participe cada vez mais deste caminho de evangelização que é o Caminhos com Esther. Ative o sino para que você possa receber todas as notificações de toda a programação da Rede Smart de comunicação. Como também compartilhe com outras pessoas, aquela pessoa que Deus trouxe ao seu coração para que ela possa ser alcançada. Nós estamos vivendo o nosso momento dentro do Caminhos com Esther, da nossa formação sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grimond de Montfort. Então compartilhe com outras pessoas. Você pode ser um evangelizador apenas com um clique, fazendo com que mais e mais irmãos alcance esse conhecimento através do nosso Caminhos com Esther. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti a nossa igreja. A nossa igreja neste tempo ao qual, Senhor, nós estamos de luto, mas ao mesmo tempo nós entendemos que aqui é uma passagem e tudo concorre para o bem daqueles que te louvam, que te bendizem e que rendem glórias a Ti. E nós, diante da oferta do nosso Papa Francisco, que hoje descansa na Tua presença, na Pátria Celeste, Senhor, nós queremos rezar pelo conclave, que no próximo dia 7 de maio terá o início, para que, para a honra e glória da Tua santa vontade, Senhor Jesus, toda a nossa igreja católica, apostólica, romana, possa se reunir, se render, se inclinar em oração, intercedendo por este tempo novo, por este tempo de graça na nossa igreja. Nós vivemos o tempo pascal e que beleza, Senhor Jesus, neste tempo, termos a graça de podermos rezar mais, interceder mais pelo governo da nossa igreja. Te pedimos, Mãe Santíssima, que Tu possas interceder, como Tu fizestes na bodas de Caná, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos e por todos aqueles que precisam cada vez mais escutar a voz do Teu Filho.
que em Roma possa ecoar a nova voz através da eleição do novo Papa. Que os nossos corações, que o coração de cada um dos cardeais que estão se dirigindo desde já para Roma e aqueles que já estão lá, Senhor Jesus, que eles possam ser iluminados por Ti, revestido pela Tua graça, revestido pelo Espírito Santo de Deus. Dentro desse período pascal, nós nos preparamos para o Pentecostes, onde é a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. E nós queremos te pedir que o Espírito Santo de Deus desça sobre Roma, desça sobre a vida de cada um dos cardeais, para que com muita sabedoria, palavra de ciência, entendimento, todas as virtudes do Espírito Santo possa descer sobre eles, trazendo assim para a nossa Santa Mãe Igreja o novo governante, aquele que vai reger, que vai conduzir todo o povo em unidade, em comunhão. Nós confiamos, Senhor Jesus, em Ti. Confiamos, Espírito Santo, na Tua presença. Confiamos, Mãe Santíssima, na Tua intercessão e de toda a milícia celeste. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que esta canção nos ajude também a interceder pela nossa igreja, dizendo: Ave, cheia de graça, Ave do mar estrela, de Deus Mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e inquietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que é mães fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo, por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dai-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como é bom estarmos aqui nesse terceiro dia do nosso curso do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grimond de Montfort. Nós estamos vivendo esse caminho de buscar entender os ensinamentos de Deus através da Virgem Santíssima, que nos é ensinado por São Luís Maria Grimond de Montfort. No primeiro dia do nosso curso, que você pode assistir no episódio anterior, nos episódios anteriores, nós falamos sobre a história da criação desse tratado, da redação desse Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grimond de Montfort. Nesse primeiro dia, nós falamos sobre a questão teológica que está embasada, que está alicerçada essa devoção mariana, que é aos pés da cruz, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz: Maria, mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. E naquele momento nasce essa realidade teológica ao qual nós trazemos no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem.
No segundo momento, no segundo dia do nosso curso, nós falamos sobre os inimigos da alma. Quem são esses inimigos da alma? O mundo, o demônio e a carne. Falamos das insídias, das seduções que são trazidas pelo mundo de uma forma sorrateira para tentar nos roubar. E o pior ainda, o demônio que vai se camuflando para nos fazer desistir. E o que é mais difícil de combater dos 3 inimigos da alma, que é a nossa própria carne. Porque a nossa carne nos leva a fazer aquilo que nós não queremos, mas o que desejamos. O nosso desejo, as nossas vontades que estão em desequilíbrio por causa do pecado original. Diante do não dado lá no paraíso, nós começamos a viver um desequilíbrio. Por isso a importância da virtude da temperança, porque a virtude da temperança, que é representada por uma balança, 2 pesos, 2 medidas, nós precisamos encontrar um equilíbrio. E nesse equilíbrio a nossa vida vai sendo restaurada. E hoje, nesse terceiro dia do nosso curso, nós vamos falar sobre os graus da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Que graus são esses que nós precisamos trazer em nós para que nós possamos dar passos e nos aproximarmos cada vez mais de Jesus através de Maria? Como tem sido para você esses cursos esses dias, né, que nós estamos ministrando esta formação para que nós possamos conhecer um pouco mais a Santíssima Virgem e dessa forma nos aproximarmos mais de nosso Senhor Jesus Cristo? Tem sido bom para você? Você conseguiu captar o conteúdo? É importante a gente fazer uma avaliação daquilo que nos é oferecido. Por quê? Porque a gente começa a ver quais passos eu tenho dado dentro da minha fé, dentro da fé a qual eu professo, a fé a qual eu vivo. Então, viver a fé não é simplesmente fazer isso por uma obrigação, por uma lei. Falemos aqui dos 10 mandamentos, a lei mosaica, né? Mas não é simplesmente por uma lei, é o que nós vamos ver hoje. Muito mais do que uma lei, é o amor que nos rege, que nos coloca de pé e que nos conduz. Então, vamos lá dar início agora ao nosso terceiro dia do curso desta formação, onde nós vamos estar pautando como tema os graus da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Como assim? Existe um grau de aproximação? Sim, um grau de intimidade, porque a própria palavra nos fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Então eu tenho que me aproximar gradativamente de Deus. Por isso que essa devoção, ela vai nos falar de graus de intimidade. E eu trouxe aqui para vocês algumas indicações de livros. Porque o livro, como eu falei no primeiro dia do curso, o livro principal, Sagradas Escrituras, e o nosso Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grimond de Montfort. O meu já tá bem velhinho, né? Mas o importante é a gente entender que ele precisa ser usado, marcado, para que a gente possa sempre voltar nele e assim nos permitir conhecer mais e amadurecer mais a nossa devoção. E aí eu quero indicar, eu falei também para vocês que São Luís Maria Grimond de Montfort, ele escreveu vários livros. E esse é um dos livros escritos por São Luís Maria Grimond de Montfort. E que nesse caminho de conhecimento à Santíssima Virgem, eu indico para que vocês façam a leitura, que é O Segredo de Maria. Qual é o segredo? E aí a gente precisa estar lendo, nos aprofundando um pouco mais. E um outro livro que eu trago aqui para vocês é o de Santa Teresa de Ávila,
castelo interior, moradas. São 7 moradas, né? E dentro dessas 7 moradas, nós vamos trabalhar 3 graus de aproximação à Santíssima Virgem através deste livro, O Segredo de Maria. A gente vai falar dos 3 graus de aproximação à Santíssima Virgem. Então, assim, falando primeiro das moradas. Elas são 7 e eu vou intercalar algumas moradas com a aproximação, aos graus de aproximação à verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Primeira morada, ela vai nos falar o seguinte: abrange o autoconhecimento, o qual consiste em vermos como Deus nos vê. As almas ainda vivem em falsas devoções, ou seja, estão do lado de fora. Como assim, Vânia, falsas devoções? Porque muitas vezes nós vamos recitar o terço, nós vamos recitar o rosário, nós vamos recitar a coroinha de Nossa Senhora que está no Tratado da Verdadeira Devoção, nós vamos recitar a ladainha. Existem muitas devoções marianas. E por que Santa Teresa de Ávila vai nos falar que existem falsas devoções? Porque é aquela devoção que você apenas externaliza. Você fala com a boca, sendo redundante. Você fala com a boca, mas você não vive. Então, muito mais do que eu rezar alto, eu preciso rezar interiormente. Por isso que o próprio Cristo nos ensina: quando fores rezar, entra no seu quarto e fecha a porta. Porque ali é um momento de intimidade, é um momento de aproximação, é um momento onde verdadeiramente eu vou crescer na devoção e no amor a Cristo. E aí eu não posso ficar dando voltas. Santa Teresa de Ávila, nesse livro, quando ela vai falar da primeira morada, ela vai falar que muitas vezes nós vamos ficando dando voltas no castelo. Voltas e mais voltas e mais voltas e mais voltas. E nós não entramos. E que castelo é esse? Que castelo é esse que eu não consigo entrar? Né? E é isso que Santa Teresa de Ávila vai nos ensinar. Que castelo é esse que eu não entro? Por que eu não entro? Porque eu estou vivendo muitas vezes as falsas devoções. É o que às vezes também a gente chama de missa de corpo presente, né? A missa de corpo presente a gente sabe que ela é feita quando alguém falece. E por que muitas vezes a gente usa esse ditado popular como se fosse uma missa de corpo presente? Porque eu estou ali apenas de corpo, mas o meu coração está longe. Eu tô pensando em 1000 coisas, o que é que eu vou fazer? Aí eu tô aqui, tomara que o padre fale pouco hoje na homilia. E aí eu não vivo, eu não externalizo, não internalizo plenamente a Santa Missa. Aí vamos para a segunda morada. A alma permanece em certos chamados de Deus e vai se dando conta que Deus a cuida e busca entrar para o seu interior. Então nós vamos entender que a morada ao qual nós vamos tentando entrar é o nosso próprio coração, onde nós vamos permitindo, dando espaço que Deus penetre em nós. Eu acho que muitas vezes a gente já viu aquela imagem que fica vinculando nas redes sociais de Jesus batendo a porta. Mas se você não prestou atenção nessa imagem, eu acho ela muito interessante. Por quê? Porque se você observar, ela não tem a maçaneta do lado de fora. Jesus, ele está batendo a porta e não tem maçaneta. Por que que não tem? Porque quem vai abrir a porta não é Jesus. Somos nós que precisamos abrir a porta do nosso coração. Por isso que ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e ceareis convosco. Então nós precisamos permitir que Jesus Cristo entre na nossa vida, entre no nosso interior. Quando nós paramos de dar voltas vazias e vamos nos aproximando, nos paramos e permitimos, aí Jesus Cristo diz: filho, eu tô aqui, batendo. E aí por dentro você mexe na maçaneta e Jesus Cristo, ele pode entrar.
Então é exatamente isso que nós vamos tendo esse entendimento no nosso caminho de aproximação à Santíssima Virgem. O que é que o segredo de Maria vai nos dizer? No livro Segredo de Maria, no número 25, o livro Segredo de Maria é da mesma forma que o Tratado da Verdadeira Devoção. Você vai observar que na frente do parágrafo aqui, ó, tem um número. E é exatamente esse número que você vai ver, não é a página, é o número que está à frente do parágrafo, como eu expliquei sobre o tratado. E aí no número 25 vai nos dizer o seguinte: o primeiro grau da devoção à Santíssima Virgem consiste em cumprir seus deveres de cristão, evitando o pecado mortal, agindo mais por amor do que por temor, rezando de vez em quando a Santíssima Virgem e honrando-a como mãe de Deus, sem nenhuma devoção especial por ela. Então, nesse primeiro momento, quando nós adentramos o primeiro grau, nós ainda estamos na superficialidade, né? Então, são os 2 graus de moradas, né? A primeira morada e a segunda morada. Então, a primeira e a segunda morada consiste em 1 grau só do segredo de Maria, desses graus onde nós temos que adentrar. Então, assim, eu rezo o rosário, mas eu vou rezando porque tá todo mundo acordando de madrugada e eu tô acordando também e tô postando a fotinho lá que eu tô rezando. Então, é muito mais externo do que interno, esse primeiro momento, né? E aí, nós seguimos para o próximo momento, a próxima fase, né? O próximo degrau. É uma escada. Pense em escadas com degraus bem altos e que você precisa fazer um esforço para poder subir. E é exatamente isso que nós precisamos fazer, um esforço para poder subir. Aí, na terceira morada, Santa Teresa de Ávila vai nos ensinar: as almas que levam em conta os chamados de Deus e se preocupam em ordenar a própria vida conforme a vontade de Deus. Nessa terceira morada, nós usamos muito o exemplo do jovem rico. Por quê? Ele guardava os 10 mandamentos da lei de Deus. Ele era um jovem bom. Porém, ele gostava de acumular as coisas. Ele era um acumulador. E aí ele fala para Jesus Cristo: mas eu já guardo todos esses ensinamentos. E aí o que é que Jesus fala para o jovem rico, que você pode depois pegar as suas sagradas escrituras e fazer a leitura, que é Mateus 19, 16 a 22. Mateus 19, 16 a 22. Jesus, ele fala para o jovem rico: então deixa tudo, vem e segue-me. E ali ele percebe que ele é apegado. Porque muitas vezes eu preciso deixar a minha família para não permitir perder a Santa Missa. Ou eu vou ter que acordar mais cedo para ir à Santa Missa cedo, para quando todo mundo estiver lá na minha casa almoçando, eu já ter vivido a minha comunhão, a Eucaristia, eu já ter recebido Jesus, eu já ter dado a primícia de Jesus. Então, assim, de colocar Jesus à frente de tudo. À frente, sim, do esposo, dos filhos, do pai, da mãe. Por quê? Porque buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é o oposto. Não é amar o próximo e depois a Deus. A ordem não é essa. A ordem é amar a Deus sobre todas as coisas, até sobre nós mesmos, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, é isso que Santa Teresa vai nos ensinar nessa terceira morada. E na quarta morada, ela vai dizer: o divisor de águas, grande confiança, uma fé mais viva. Então, as pessoas, elas começam a olhar para você e dizem: eu não sei o que você tem diferente, mas eu percebo que tem uma diferença em você. O que está acontecendo com você, Neuciane? O que está acontecendo com você, Antônio? O que está acontecendo com você, Marta? O que está acontecendo com você, Maria? O que está acontecendo com você, Alessandra? O que está acontecendo com você, Verenice? O que está acontecendo com você? E aí,
as pessoas começam a te procurar e diz: reza por mim, porque eu sei que Jesus escuta a tua oração. Não é que Jesus não vai escutar a oração daquela outra pessoa, é que você está num nível de morada um pouco mais acima da dela. E aqui as pessoas começam a perceber isso. Começam a perceber a sua intimidade com Deus, a sua aproximação com Deus, diante das suas atitudes, diante da sua oferta de vida, diante do seu aproximar-se mais e mais a Deus. E aí, nós estamos na quarta morada. E quando nós falamos de grau, eu falei que são 3. Então, o primeiro grau, ele está conectado à primeira e à segunda morada de Santa Teresa de Ávila, que é a superficialidade. No terceiro grau, o que é que nós escutamos sobre o segundo grau? Consiste em ter, para com a Santíssima Virgem, sentimentos de mais perfeitos de estima e de amor e de confiança e de veneração. Induz a recitar o rosário, não mais apenas o terço. Alistar-se nas suas congregações, que é o que nós estamos fazendo hoje, nesse caminho de conhecimento do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, é um caminho de consagração. E essa devoção consiste em excluir o pecado. É boa, santa, louvável, mas não é tão perfeita nem tão eficaz para afastar as almas das criaturas e desprendê-las de si mesmo, mas as unir em Cristo. Então, por isso que nós falamos dos inimigos da alma, porque nós precisamos conhecer os nossos amigos e os nossos inimigos, porque nós precisamos saber em quem confiar e em quem não confiar. E quando nós confiamos na Santíssima Virgem, nos anjos, nos santos, nos arcanjos, eles são amigos de Deus. E por consequência, vai nos induzir, nos conduzir a uma amizade próxima com nosso Senhor Jesus Cristo. E isso a gente vê no Segredo de Maria, número 26. E nessa semana, na segunda semana de preparação à Santíssima Consagração pelo tratado, nós temos uma semana que nós buscamos adquirir conhecimento da Santíssima Virgem. E quando eu vou adquirir conhecimento da mãe, ela me aponta o filho. Ela me aponta o esposo da nossa alma, o Espírito Santo. Ela me aponta o Pai, Deus Pai. É Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando eu me aproximo mais dela, eu vou começar a subir. Então, eu saio desse patamar e já estou aqui. É o segundo degrau. E eu vou subindo até me aproximar mais e mais. Então, as 2 primeiras moradas de Santa Teresa de Ávila vai mostrar que nós estamos no primeiro grau de superficialidade. A terceira e a quarta morada vai nos mostrar que nós estamos no grau de aproximação. Então, eu saio do que é superficial e eu vou para um grau de aproximação. E isso é muito bom, porque quando eu saio da superficialidade, eu vou conhecendo mais a Deus e aqueles que Deus quer que eu tenha mais intimidade, para que eu tenha mais aproximação dele. E como eu expliquei, são 7 moradas. E aí nós falamos de 4. Na quinta morada do livro Moradas Interior, né, o castelo interior, moradas. Na quinta morada é um desejo forte de fazer a vontade de Deus. Aqui nessa quinta morada, nós começamos a nos questionar sobre algumas das nossas atitudes. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos presos no pecado, pecados veniais que podem me levar a cometer pecados mortais. Por isso, quais são esses pecados mortais?
são os pecados que nós afligimos diretamente, os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, são pecados ali, como a castidade, como tomar o santo nome de Deus em vão. Muitas vezes eu vou blasfemar contra Deus, né? E ali eu vou começando a cometer pecados graves, gravíssimos. Então, nesse momento aqui, quando eu chego na 6ª morada, eu começo a entender que tem coisas que me roubam de Deus e eu vou lutar contra elas. Eu vou lutar para sair deste grau de paralisia, né? Porque eu tava ali dando voltas no castelo e eu começo a adentrar o castelo. Na 6ª morada, eu vou vivendo o noivado espiritual. Porque assim, pense no caminho ao matrimônio. Eu conheço a pessoa, começo a namorar, eu fico noivo e eu me caso. Então, vamos imaginar que a 1ª e a 2ª morada é aquela paquera, né? Onde eu tô ali conhecendo a pessoa e eu vou achando interessante. E eu vou dando voltas para me aproximar. Quando a gente começa a namorar, aí a gente entra na 3ª e na 4ª morada. Por quê? Porque eu quero estar mais próximo, eu quero cuidar, eu quero saber se está em casa, se está em segurança, se comeu, como é que aquela pessoa está. E quando eu chego ao grau da 6ª morada, é onde eu peço em casamento. Porque eu tenho certeza que eu quero passar a minha vida inteira ao lado daquela pessoa. Eu tenho certeza que é a pessoa que eu conheci, que o relacionamento amadureceu. Por isso a importância de viver cada fase no relacionamento. Por isso a importância de dar passos no relacionamento com Deus. E esse livro Moradas, ele é um livro muito propício para a gente crescer nessa intimidade. E assim viver esse noivado espiritual com Deus. Porque a última morada, a 7ª morada, é a união de vontades. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu quem vivo, São Paulo nos ensina. É Cristo que vive em mim, e como Cristo vive em mim, eu quero fazer a vontade dele. Como Cristo vive em mim, eu quero amar as pessoas. Como Cristo que vive em mim, eu quero perdoar as pessoas. Eu quero ser diferente. E é um grau de santidade em vida, é viver a santidade todos os dias. Porque a gente precisa lutar. A gente pensa assim, Santa Teresa de Ávila, ela hoje é santa. Por isso que a gente, se hoje ela é considerada santa doutora da nossa igreja, é porque ela viveu santidade em vida. Ela era santa enquanto vida. As ações dela aqui nessa terra foram de santidade, caminho de perfeição. E eu preciso, seja perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, sede santo como o vosso Pai é santo. É lutar por uma vida de santidade. Quando eu falei do histórico do Tratado da Verdadeira Devoção, eu falei da pré-revolução que aconteceu, que foi uma revolução francesa, a revolução maçônica, onde muitos camponeses que pregavam o que aprenderam com São Luís Maria Grimond de Montfort foram mortos, né? E ali eles não negaram a fé dele, porque eles chegaram aonde? A um casamento com Deus, a uma união de vontades. É um casamento espiritual, onde a minha alma está conectada com Deus. A minha vontade está conectada com a vontade de Deus. Como é que está hoje a conexão da sua vida? Ela está conectada com Deus ou não? Então é viver esses graus de aproximação, esses graus de intimidade com Deus. Intimidade com Deus, intimidade com o outro, intimidade divina. Tem uma música que eu gosto muito do Juninho Casimiro, que vai falar sobre essa intimidade. Esse amor que Deus tem por nós
e nos quer ver íntimo a Ele. E aí nós chegamos no terceiro grau, no livro que está na minha mão e eu estou procurando ele. O Segredo de Maria, no número 27. O que é que vai nos dizer o Segredo de Maria, no número 27? O terceiro grau da devoção à Santíssima Virgem, conhecida e praticada por poucas pessoas, é a de que vou falar agora. Que graus é esse? Primeiro, a prática à devoção mariana. A alma predestinada, ela consiste em dar-se inteiramente na qualidade de escravo, de escrava de Maria, e a Jesus por meio dela. Em seguida, consiste em fazer todas as coisas com Maria, em Maria, por Maria e para Maria. Então, esse grau de intimidade com Nossa Senhora vai nos fazer nos aproximarmos mais e mais de Deus. Se nós pegarmos o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, nos números 257 ao número 265, nós vamos ler lá as práticas interiores que nós precisamos ter para poder viver esse grau de intimidade. E aí no número 257, já no final do parágrafo, vai dizer o seguinte: consiste em 4 palavras, em fazer todas as coisas por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de fazê-las mais perfeitamente por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Então, é entender cada vez mais que quanto mais eu vivo as moradas, 7 moradas, a morada do conhecer, do namorar, do noivar, do casar, são as moradas de Santa Teresa de Ávila, onde eu abro o meu coração e permito que Jesus entre. Abri a porta do meu coração, eu abro a porta do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Outra canção também muito linda que Eliana Ribeiro canta. Então, abrir a porta do nosso coração e dar acesso a Deus, livre acesso. E ali eu vou viver as 3 moradas. Voltando a repetir, o primeiro grau dentro da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que nós vemos no livro Segredo de Maria, o primeiro consiste em cumprir os deveres apenas por obrigação. Eu estou fazendo por obrigação e por obrigação. Na segunda, consiste em nos aproximarmos mais e começar a fazer as coisas por amor, por confiança, por uma verdadeira devoção. Nós vemos isso no livro Segredo de Maria, número 26. E o terceiro grau da devoção à Santíssima Virgem consiste na prática de uma pessoa escolhida, predestinada, onde as pessoas começam a perceber que existe uma luz diferente, porque existe um chamado em você. Livro também, Segredo de Maria, número 27. E aí, essas práticas interiores, eu espero que vocês estejam entendendo. Vai colocando aí para mim nos comentários. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Você tá conseguindo se encontrar? Você tá conseguindo entender? Vai falando para mim aí. Coloca nos comentários, você que tá participando aqui com a gente nesse momento. O que é que você está entendendo sobre os 3 graus de devoção à Santíssima Virgem, também sobre esses 7 graus de morada do Castelo Interior de Santa Teresa de Ávila. E aí, no Segredo de Maria, nós vamos ver lá no número 44 o seguinte, falando sobre com Maria, em Maria, por Maria, que foi o que a gente viu agora, para a gente poder fazer tudo mais por Jesus, com Jesus e para Jesus.
Aí nós temos o seguinte ensinamento. Não basta ter se dado uma vez a Maria na qualidade de escravo. Não basta se consagrar a primeira vez. Eu tô consagrada a Nossa Senhora. Não, por isso que a gente precisa renovar todos os anos a nossa consagração em uma festa mariana, né? Que foi o que eu já expliquei também no nosso primeiro episódio. Qual é a preparação de 33 dias. Volta lá, assiste o episódio que vai falar sobre o momento histórico dessa devoção. Não basta ter se dado uma vez a Maria na qualidade de escravo. Tampouco é suficiente fazê-lo uma vez por mês ou uma vez por semana. Isso seria uma devoção muito passageira e não elevaria a alma à perfeição, aonde ela é capaz de elevá-la. Não há grande dificuldade em ingressar em uma irmandade, abraçar uma devoção e fazer algumas orações vocais todos os dias, como ela prescreve. Mas a grande dificuldade, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Porque quando nós estamos pensando nos consagrar ou até mesmo renovar, por exemplo, eu tenho 16 anos consagrada pelo Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Todos os dias eu preciso lutar para fazer a vontade de Deus. E não é fácil. Ir a primeira vez diante do sacerdote no altar do Senhor e nos consagrarmos é algo muito simples. Mas viver essa consagração a cada dia da nossa vida não é. É reconhecer que somos fracos, limitados e pecadores e precisamos de uma graça sobrenatural para vivermos a nossa consagração. Então presta muita atenção, abre bem os seus ouvidos agora. Mas a grande dificuldade está em entrar no espírito dessa devoção, que é tornar a alma interiormente dependente e escrava da Santíssima Virgem e de Jesus por meio dela. Aí São Luís Maria Grimond de Montfort vai dizer o seguinte, é um alerta para nós. Encontrei muitas pessoas que com um ardor admirável se colocaram sobre a santa escravidão exteriormente. Vou repetir. Encontrei muitas pessoas que com um ardor admirável se colocaram sobre a santa escravidão exteriormente. Mas muito poucas vezes encontrei quem tivesse entrado no espírito e menos ainda quem tenha perseverado nele. Mas muito poucas vezes encontrei quem tivesse entrado no espírito e menos ainda que tenha nele perseverado. Quando foi a sua primeira consagração? Você está se consagrando agora pela primeira vez? Ótimo. Mas quem já se consagrou alguns anos atrás? Por que você não perseverou? Por que você não renovou todos os anos a sua consagração? Porque você não entendeu que os inimigos da alma estão aí para roubar, matar e destruir a sua vida. E ele vai nos roubando sorrateiramente. Por quê? Porque nós não nos permitimos entrar no castelo. Porque quando nós entramos no castelo, nós estamos resguardados, protegidos pela graça. E nós precisamos fazer tudo por Maria. Devemos obedecer à Santíssima Virgem. É necessário sempre pedir a ela a sua infalível intercessão junto a Jesus, nosso Senhor. Esquecer-se de si, renunciar, deixar os seus caprichos, os seus mimimis, cheio de coisinhas pequenininhas, murmurações. Não é fazer as minhas próprias vontades, mas é fazer tudo o que ele vos disser. Então é fazer tudo por meio da Santíssima Virgem, pela intercessão, onde Maria pega na nossa mão e diz, filho, eu tô contigo. E você diz, sim, mãe, eu quero caminhar seguro nas tuas mãos, porque eu quero fazer a vontade do teu filho. Fazer tudo com Maria. Devemos colocar o nosso olhar nela, que é modelo perfeito. E aí, por que eu tenho que olhar para Maria? Porque pelo pecado original lá em Adão e Eva,
a arrogância, a prepotência, o orgulho começou a imperar no mundo. Mas Maria, ela nos ensina no seu Magnífica. Ele olhou a pequenez da sua serva e o humilde exaltou. Então, os orgulhosos, os soberbos, eles serão devastados, enquanto os humildes serão elevados. Então, aprender a ter a fé de Maria. Fazei tudo o que ele vos disser. Eis-me aqui, faça-se segundo a tua vontade. Fazer tudo em Maria refere-se a um contato vivo, uma disposição pela qual nós possamos querer conscientemente ser influenciado por Maria. Nós vamos buscando nas redes sociais hoje muitos influencers. E muitas vezes nós queremos imitar esses influenciadores digitais. Só que eu quero te dizer uma coisa nesta tarde aqui no Caminhos com Esther. Maria precisa ser a maior influenciadora da sua vida, porque ela nos influencia a fazer o bem, a amar, a estarmos próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então chega de ficar buscando falsos influenciadores que te distorce a sua personalidade, que te afasta de quem você é verdadeiramente. Busca a verdadeira influência para a sua vida, que é Maria. Que com Maria e em Maria e por meio de Maria, você se aproxima para viver o que Cristo nos ensina. O coração é um oratório, onde neles encontramos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e a Virgem Maria. Deus nos fez homem no ventre de Maria. Maria, ele é o paraíso. O ventre de Maria é o paraíso que entrou a salvação no mundo. O paraíso que Adão e Eva viveu e que foi destruído pelo pecado original. Deus nos deu um outro paraíso que se chama ventre de Maria. E o primeiro a habitar neste paraíso foi o próprio Deus. E depois ele nos traz para sermos gerados novamente no ventre de Maria. E assim nos aproximarmos mais e mais de Deus. Então em Maria nós encontramos o conforto, nós encontramos o paraíso, onde nós podemos descansar. E tudo para Maria. Tudo para Maria. Porque ela nos ensina que através dela nós podemos nos aproximar e vivermos segundo os ensinamentos do seu filho. Segredos de Maria, número 49. Deve-se fazer todas as ações para Maria. Quer dizer que, sendo escravo desta augusta princesa, é preciso que não se trabalhe mais senão para ela, para o seu proveito, sua glória, como fim próximo, e para a glória de Deus como fim último. Ela, portanto, em tudo que faz, renuncia ao seu amor próprio, que se coloca sempre como fim de uma maneira quase imperceptível, e repetir muitas vezes do fundo do coração: ó, querida Senhora, é por ti que vou aqui ou ali, eu faço isso ou aquilo, e sofro essa pena ou aquela injúria. Oração da humildade. Nós rezamos com a oração da humildade na segunda semana, quando nós buscamos conhecimento de nós mesmos, porque nós precisamos renunciar à nossa carne, às nossas vontades, e assim fazer a vontade de Deus. Então essas são as práticas interiores, onde eu busco fazer em todo momento tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Jesus, para fazê-las mais perfeitamente por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Vânia, e as práticas exteriores? Eu não vou conseguir falá-las com profundidade, mas você pega o tratado da verdadeira devoção nos números 226 ao 256. Lá estão
todas as práticas exteriores ao qual nós precisamos viver para que também nós possamos colocar em prática aquilo que o tratado nos ensina. Se bem que o essencial dessa devoção consiste no interior, principalmente são as práticas interiores, que me ajudam a subir nos degraus, os degraus de aproximação. Ela conta também com práticas exteriores, que é previsto não negligenciar, tanto porque as práticas exteriores, bem feitas, e não apenas para tirar fotinho e postar nas redes sociais, ajudam as interiores a crescer, a amadurecer dentro dos nossos corações e refletirmos com a nossa vida. Mas aqui eu vou citar apenas algumas práticas exteriores que nós precisamos fazer. Consiste em toda a preparação que fazemos para a consagração. Então, a primeira prática exterior são os 33 dias de preparação para essa consagração. 12 dias preliminares, onde eu vou ter autoconhecimento do mundo. Depois, consiste em 7 dias de autoconhecimento, porque eu me desapego do mundo, depois eu busco o meu autoconhecimento. Depois, a semana de conhecimento da Santíssima Virgem e, por fim, a semana de conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Confissão, está em estado de graça, né? 3, realizar boas práticas, ajudar os pobres. 4, rezar a coroinha da Santíssima Virgem, que se encontra no final do tratado. Carregar a cadeia, né? Que é o que eu mostrei para vocês na semana passada. Nós trazemos uma medalha de Nossa Senhora e um cadeado para expressar a nossa escravidão. E a grande devoção à Santíssima Virgem através do Santo Rosário. Então, essas são as práticas exteriores que nós precisamos vivê-las. Elas não são obrigatórias, elas são recomendadas. Porque na medida que eu as vivo, eu vou assim me aproximar mais de Maria e me aproximar mais de Jesus. Eu tenho muito mais coisa para falar para vocês, mas eu quero deixar o convite para que na próxima semana você possa participar novamente na quarta-feira, às 15 horas, aqui do Caminhos com Esté, que nós vamos ter mais um dia do nosso curso em preparação à nossa consagração à Santíssima Virgem pelo Tratado da Verdadeira Devoção. Essa tarde eu não consegui interagir tanto, mas eu quero que você entenda que o mais importante é que você guarde essas informações. Quero agradecer a sua participação e também deixar um convite aqui para vocês. Eu peço que o Ismael coloque na tela. Nós teremos no próximo domingo, no dia 4 de maio, uma tarde de louvor mariana. Essa tarde de louvor mariana, ela vai acontecer na comunidade São Benedito, em Carapicuíba. Vai começar às 15 horas. Nós teremos oração do terço, louvor, oração, pregação, adoração. Venha participar conosco, porque nesta tarde de louvor também é comemoração dos 9 anos da Missão Esté. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia 5 de maio, nós completamos 9 anos de existência. E nessa tarde de louvor, que vai acontecer no dia 4 de maio, às 15 horas, na comunidade de São Benedito, nós vamos honrar Nossa Senhora, mas também nós vamos bendizer e engrandecer a Deus por ter criado a Missão Esté pela sua bondade infinita. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou nesta tarde no Caminhos com Esté, deixar um beijo muito grande no seu coração, dizer que é muito bom estar com você aqui toda tarde e falar para você: vem caminhar conosco, porque quando nós caminhamos juntos, nós somos muito mais fortes. Tchau, tchau. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.